Eu vou dar início então. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos reunidos no Consciência Hebraica, esse canal que leva a você um olhar que procura voltar no tempo, olhar os escritos messiânicos, pré-messiânicos e pós-messiânicos com os olhos hebraicos, com os olhos hebreus, e, se possível, o mais próximo do olhar de Jesus. Nós falamos que houve uma deformação muito grande quando a Grécia e Roma foram usados como referência para interpretar os textos hebraicos. E nós então tentamos fazer esse retorno, olhar os textos hebraicos com a mente hebraica, com a consciência hebraica. Por isso esse é o nosso nome, é essa tentativa de nós deixarmos a influência greco-romana no sentido de compreender os escritos pré-messiânicos, messiânicos e pós-messiânicos com o olhar hebreu. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você ainda não fez, ative o sininho, compartilhe com algum amigo o nosso vídeo, escreva algum comentário no nosso canal do YouTube. Isso tudo ajuda o YouTube a posicionar melhor o nosso vídeo e a divulgar mais o Evangelho, a visão de Jesus e tudo que estamos enxergando, né? Então, seja bem-vindo. Nós vamos fazer uma viagem hoje para um panorama das fases que se seguem do Apocalipse. Nós vimos vários elementos, mas estamos chegando no momento mais cruciante, né? Que é o momento onde a tribulação, que é a perseguição, começa a declinar e nós vamos entrar na grande tribulação. Um período marcado por três personagens excepcionais, né? O anticristo, que é excepcional a maneira dele, evidentemente, e as duas testemunhas. É a fase marcada por esses três personagens e nós vamos precisar entrar nesse ambiente, entrar nesse clima, sem o qual as palavras de Jesus do sermão profético não ficam muito bem compreendidas. Então, para entrarmos nesse ambiente, eu queria te convidar a irmos aqui para o nosso texto que está em PowerPoint. E eu queria, com você, dar uma olhada nos pontos principais. Então, consciência hebraica, nós já explicamos o olhar de Jesus a respeito da espiritualidade humana, à moda hebraica, pela visão hebraica. A grande chave que temos usado nos nossos estudos é Gênesis 1, 26, ou seja, o propósito de Yahvé Elohim Adonai é formar um ser, a imagem e a semelhança de si mesmo, do ser infinito. Então, o propósito é gerar filhos, o propósito de Deus. As grandes fases que são descritas no Apocalipse, nos livros proféticos, são o livre anúncio do Evangelho, que nós estamos nesta fase, nós estamos nessa primeira fase. Depois começa uma rejeição, que é cercada de apatia, indiferença, a humanidade se esfria por causa de muitos escândalos, muitas ocorrências que são negativas, que denunciam uma espiritualidade da humanidade falsa, que não é lícita, que não é justa. Isso enfraquece a espiritualidade da humanidade. Depois disso começa a fase da perseguição, que é conhecida também como tribulação. Ou seja, a espiritualidade é perseguida e, em particular, os discípulos de Jesus. Então essa é uma fase de muito sofrimento, de muita perseguição, e ela então tem a sua fase final, o seu momento mais cruciante, na grande tribulação. A grande tribulação é quando surgem as duas testemunhas e o anticristo, já praticamente no finalzinho do ciclo da vida aqui na Terra, né? Finda essa fase, que nós vamos ver termina de uma maneira terrível para a espiritualidade humana,
os discípulos de Jesus são mortos da face da terra, a igreja é derrotada, você vai ver vários textos que mostram isso. E por final, o Apocalipse fala da grande vitória do anticristo, da grande vitória da anticristicidade no planeta Terra. E por fim, vem a descriação da Terra e do universo. Depois disso, um grande lagar de energia, todos os seres humanos que exerceram arbítrio e vida consciente emergem e têm um corpo agora não mais de carbono, não mais desse universo que nós conhecemos de matéria fundida nas estrelas, um corpo energético ou crístico ou anticrístico espiritual. Então, essa humanidade que surge, que é gerada nova, ou no tempo, ou já com um corpo atemporal, ela assiste à parousia, ou seja, a vinda do Senhor Jesus no lagar. E com a vinda do Senhor Jesus acontece o arrebatamento da igreja. E aí, em seguida, os 2 milênios, o milênio dos crísticos e o milênio dos anticrísticos. Após o milênio, a grande batalha do Armagedon, que na verdade é o símbolo da descriação do abismo, do tempo e da morte. E aqui a segunda morte, a famosa morte espiritual de uma parte da humanidade que não realiza. E depois a grande festa, as bodas do Cordeiro. E por fim, o último cenário que o Apocalipse descreve, a grande viagem rumo às fontes da água da vida. No nosso estudo, nós já vimos a primeira fase, o anúncio do Evangelho, a segunda, a decepção da humanidade, a frieza e a indiferença, e estamos já entrando na perseguição, a tribulação, e vamos em direção à grande tribulação. Mas para isso eu queria avançar aqui com você e nós darmos uma olhada no ambiente de preparação para o fim. Então você vai ver que esse texto de Isaías, ele descreve algumas características que vão preparar a quebra do sistema atual de mentalidade do mundo. Vamos dizer assim, uma palavra muito usada hoje em dia, o mindset da humanidade será mudado. E aqui estão elementos que vão operar essa mudança. Então olha o que Isaías 3,4 fala. Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. O que Isaías quer dizer com isso? Que haverá uma falta de sabedoria, uma falta de entendimento, uma falta de maturidade nas lideranças mundiais. Elas agirão não com a sabedoria, mas com a impulsividade das crianças. Estou falando de um tipo de humanidade muito pueril, superficial, interessada apenas no seu prazer imediato. Qual que é a característica da criança? A criança ela tem pouca tolerância, né? É bom você entender o que essa frase de Isaías quer dizer. Ou seja, ele está descrevendo uma fase da humanidade onde a humanidade como um todo se demonstrará com características pueris, infantis. Criança age por impulso, quer tudo na hora, quer tudo de imediato, né? Se guia sem sabedoria, por puro prazer, por apenas coisas que se satisfazem. Então, é esse o perfil da sociedade que vai estar próxima ao fim. É isso que Isaías quer dizer. E ele diz: entre o povo oprimem uns aos outros, cada um a seu próximo. Então, nós vemos aqui uma falta de consideração, de amor. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Ou seja, um relaxamento de leis, de regras, de condutas éticas e de condutas morais. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, olha, um dos grandes símbolos do final dos tempos é Sodoma e Gomorra. E aqui Isaías, para mostrar para nós que ele está falando a respeito do ambiente do fim, de como é o clima do final, ele cita Sodoma, como Sodoma publicam o seu pecado e não o encobrem. Nós estamos vendo que cada vez mais a humanidade está falando em programas de televisão, socialmente, né? Coisas aí que antes eram reservadas
para conversas muito particulares. Hoje, no programa das 8, 9, 10 horas da noite em televisão aberta, você vê troca de casais, e homossexualidade, todas as a prostituição, garotas de programa, histórias sendo contadas por pessoas sem nenhum pudor e ainda com exaltação, né, de todo o público. E isso eu estou falando que nós estamos longe do fim, só para vocês terem uma ideia do ambiente que vai se seguir. Publicam o seu pecado e não encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Olha, o resultado não é contra Deus, é contra a própria pessoa. A pessoa que está nessa condição, ela está colhendo o resultado para si mesma. Está colhendo o resultado com prejuízo para o seu próprio interior. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Aqui o texto de Isaías não tem nenhum problema com referência às mulheres, não é uma crítica direta, né? Deixa eu explicar esse ponto para você. Esse texto, evidentemente, foi criado num contexto patriarcal. A Bíblia, as Escrituras respeitam a cultura de época, né? E quando eles falam que mulheres estão à frente do seu governo, nós temos que voltar na cultura patriarcal. Não se trata das mulheres competentes hoje que têm capacidade. Naquela época a mulher não governava países, nações, não tinha essa habilidade. Então, Isaías não está fazendo uma crítica à capacidade feminina. Ele está usando aquele momento da história para dizer que o governo estaria em mãos muito mal habilitadas. É isso que o texto quer dizer. Usa a mulher aqui porque no contexto patriarcal a mulher não tinha habilidade de governo. Então, mulheres estão à testa do seu governo, quer dizer, pessoas sem habilidade alguma estão governando as nações. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Qual é o caminho? O caminho é sempre o que leva a pessoa de um lugar para o outro, né? Então é importante entender o que significa essa palavra caminho. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho leva a pessoa de um ponto a outro. Então quais são esses dois pontos? O estado animal, alfa hominal de Adão, que surge da terra como um animal hominal. Qual é o fim do caminho? É o homem espiritual, o espírito, alma vivificante, ômega, que é Jesus. Por que Jesus é o caminho? Porque ele sai da qualidade genética em Adão e chega ao máximo esplendor da glória de Filho de Deus. Por que ele é a verdade? Porque todo o universo vai ser descriado, mas os filhos de Deus não. Por que é a vida? Porque o propósito da vida é a vida infinita e individualizada em cada um de nós, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele diz assim, te enganam e destroem o caminho, ou seja, esse modelo de sociedade impede a realização do homem à imagem e semelhança de Deus. Então, veja, nós estamos olhando o ambiente, né, do fim, para nós podermos entender a grande tribulação, a tribulação e a grande tribulação. Já dá para entender a tribulação porque a espiritualidade será perseguida e os discípulos de Jesus principalmente. E depois a grande tribulação quando surge as duas testemunhas e o anticristo. Então, Isaías continua. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam. Olha, quando ele diz aqui as filhas de Sião, é muito triste, né? Porque as filhas de Sião deveriam representar ou a alma humana que compreendeu a espiritualidade, está em demanda da realização máxima do ser humano, ou pode mesmo apontar as mulheres que seriam discípulas de Jesus e que deveriam compreender qual é a posição de uma mulher nesta qualidade. A mulher sempre é símbolo de sensualidade, de atratividade, né? Então o texto faz um relato muito triste, ele diz: as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes,
E quando andam, como que vão dançando e cascavelando, ou seja, requebrando, né? Há uma sensualidade, ou seja, mesmo as mulheres ligadas à espiritualidade se sensualizando completamente. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Que nudez é essa? A nudez espiritual, na qual, infelizmente, mesmo elas sendo da Igreja de Jesus, elas estão dominadas por esse espírito de sensualidade, de desarmonia com o espírito de consagração e vida que há em Deus. E agora, queria continuar mostrando para você o ambiente do fim com um texto de Ezequiel, onde ele vai tocar em Sodoma e Gomorra, mostrando qual eram as principais características dela, porque elas simbolizam a última fase de vida na Terra, porque elas são completamente destruídas, representando a descriação do planeta e do universo. Sodoma é um símbolo do final da vida, tanto que dizem que o Mar Morto seria no local onde elas teriam sido edificadas, né? O Mar Morto representa a extinção da vida. Aqui, Ezequiel diz em 16:49, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba. Então o que nós vemos aqui? A humanidade estará com um ar completamente arrogante, prepotente, ensoberbecida, ou seja, considerando-se muito mais do que é, empoderando-se acima de tudo e de todos, fartura de pão, e aí fala sobre próspera ociosidade, né? Ou seja, a humanidade vai querer buscar e vai vender a sua alma, principalmente no tempo do anticristo, pela promessa do fim de toda a escassez, pelo fim de toda a falta de mantimentos, de uma época de prosperidade sobre a terra. É isso que ele vai prometer. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre. Olha, falta de compaixão, falta de solidariedade, falta de amor. E do necessitado, também eles se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim. Pelo que, ao ver isso, as tirei do seu lugar. Então, esse é o ambiente que está próximo do fim. E agora sim, nós vamos chegando ao verso 24, 14 de Mateus, onde Jesus, depois de falar de todo o processo que acontece na humanidade, né, guerras, terremotos, pestes, que vão enfraquecendo a fé de todos, a iniquidade aumentando. Depois da grande perseguição que se faz sobre a igreja, ou seja, a gente partiu da livre pregação do evangelho para a indiferença e apatia, depois para a perseguição, que já é a tribulação. E agora nós já vamos entrar na grande tribulação. Por quê? Porque ele fala do fim. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E agora, deixa eu comentar algo com você. Jesus agora vai detalhar exatamente o que significa o evangelho será pregado no mundo inteiro. Muitas pessoas acham, inclusive tem alguns movimentos mundiais, cercando algumas janelas do mundo onde o evangelho não penetra, e falam que precisa ser pregado ali para que venha o fim, etc. Até falam da janela 51, qualquer coisa desse tipo. Mas não é isso que o texto quer dizer, não é esse tipo de pregação horizontal em todas as partes do planeta. O que o texto quer dizer é a fase das duas testemunhas. Elas farão uma pregação mundial do Evangelho, onde não haverá um lugar da terra em que não se ouvirá falar a respeito desses discípulos de Jesus. É isso que quer dizer o Evangelho será pregado no mundo inteiro, então verá o fim. Por quê?
Elas terão um poder extraordinário, como nós estamos vendo, assim como o anticristo. E esse poder assombrará o planeta inteiro. Então é neste momento, vocês imaginem como estará o meio de comunicação lá. Se hoje nós temos quase uma transmissão simultânea, naquele período todos os seres humanos do planeta vão ter um visor onde eles vão poder sintonizar uma visão do mundo instantaneamente. É neste ponto que as duas testemunhas farão a sua pregação. Então, o que Jesus vai detalhar aqui neste texto é exatamente esta fase. Ó. Então, no 15, ele volta para o meio do 14. Ele diz assim: quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, então ele agora abre um parênteses antes do fim. Este parênteses que ele está abrindo envolve muitas coisas. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, poderia se considerar quase impossível que o Estado de Israel existisse. No entanto, hoje o Estado de Israel está aí. Quando se fala da construção do terceiro templo, muita gente acha quase impossível. Mas, se não for simbólico o que as escrituras colocam, porque eu vou deixar em aberto o fato de que muita gente considera as duas testemunhas uma fase e não duas pessoas, considera o próprio anticristo uma fase e não uma pessoa, considera o terceiro templo, ou esse lugar santo, também como simbólico. Eu não vou entrar nessa questão, eu vou deixar isso para você. Eu vou descrever o que os textos colocam. Eu vou falar das duas testemunhas, do anticristo, do templo. Se você quer tomar tudo isso como algo simbólico, encaixe dessa maneira. Se você quer considerar que de fato existirão dois seres humanos, que serão as duas testemunhas, um ser humano, que será o anticristo, uma besta que será um ser edificado por ele, como nós vamos ver que ele dará vida. Se isso é da genética, do desenvolvimento científico, e ele vai produzir isso mostrando a capacidade humana. Se é por um poder individual dele, que ele terá mobilizando a matéria e dando vida, também não vou entrar nesses detalhes, porque para mim isto primeiro é indiferente, ninguém pode afirmar isto ou aquilo, ir para o futuro. O importante não é isso, o importante é nós compreendermos a sequência dos fatos, é compreendermos a essência do que está sendo revelado. E eu vou te dizer mais uma coisa. O mais importante desse estudo, que eu espero na tua vida, na minha e de todos que tiverem acesso a esse estudo pela internet, não é propriamente a exatidão do que eu estou falando, nesse detalhe ou naquele. Eu vou dar um panorama geral do que os profetas, o Apocalipse, Jesus, falam acerca do desenvolvimento da humanidade e da sua transcendência. O mais importante para mim é o que este estudo vai gerar na sua vida prática. Não é o que vai acontecer daqui a 1 ano, ou 100 anos, ou 1000 anos. O que vai acontecer amanhã na tua vida, hoje. Como é que você vai se comportar fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, diante de Ave Elohim Adonai, diante de Yeshua HaMashiach, e como você vai consagrar a tua vida por toda esta visão que você está tendo. Esse é o ponto fundamental. O que passar disso, né, é proselitismo, é coisa que não chega a nada. Então o importante é os grandes ciclos. Isso eu tenho certeza, vivo por isso e tenho certeza que as escrituras se cumprirão. Ok? Então, dito isto, nós vamos entrar agora e você vai ter que ler os textos. Eu espero que os textos que eu indique aqui, até o nosso próximo encontro, que será agora domingo, né, que você possa meditar nesses textos. São textos longos, são textos muito interessantes e que vão exigir de você meditação, porque neste verso 14 e 15, eu vou colocar agora textos de Ezequiel, Daniel e do Apocalipse, para nós afofarmos esses textos, entrarmos nesse texto e no conteúdo deles.
ok? Eu vou verificar se tem alguma questão aqui no nosso chat, se alguém fez alguma pergunta, fez alguma colocação. Tudo certinho? Maravilha, maravilha, excelente. Olha, nenhuma pergunta, então nós vamos continuar com esses textos maravilhosos, né? Se você ainda não leu muito as Escrituras, sugiro que você leia, que você mergulhe nelas, né? E eu vou entrar agora em uma outra parte aqui, eu coloquei não em PowerPoint, mas coloquei aqui em Word, que vai ficar mais fácil de nós lermos, né? Então você vai ver o texto que está em Mateus 24, e eu realmente estimulo que você leia depois desse estudo com bastante calma esses textos e entenda. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação descrita pelo profeta Daniel, né? Então, eu quero levar você ao profeta Ezequiel, capítulo 8, para nós lermos o texto hebreu e o que está escrito lá. Está escrito assim: então me disse, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei, pois, os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte, da porta do altar, estava esta imagem do ciúme na entrada. Interessante que Ezequiel vai falar exatamente de uma imagem que causa ciúme. Ciúme é algo que compete, né? Ou seja, você tem ciúmes da tua mulher porque tem um outro cara competindo para conquistar ela. Espero que isso não esteja acontecendo, né? Mas assim, ciúmes é isso. Então, esta imagem, por que ela é a imagem do ciúme, né? É importante você compreender isso. Eu queria voltar aqui. Olha, nós vamos ler nos textos agora do Apocalipse, também de Daniel, Ezequiel e outros profetas, principalmente no Apocalipse, que um ser humano irá se levantar e vai se apresentar como um portador de uma nova fase para a história humana. Ele vai querer romper com toda a falta de desenvolvimento que a Terra possui. Inclusive, ele vai dizer que as grandes religiões do passado que estão prendendo o desenvolvimento humano, a mentalidade. Para que o homem, para que o planeta dê um salto evolutivo, precisaria largar essas tradições. E que o próprio homem é Deus, que o próprio homem tem poder de manipular a matéria. E ele vai provar isto, dizendo assim, olha, um dos maiores sinais que as religiões antigas fizeram foi o Messias, Jesus, ter ressuscitado um homem 4 dias morto, que foi Lázaro. Mas eu vou mostrar para vocês que nós não precisamos dessa religiosidade para fazer isso. Então, o que está escrito em Apocalipse é que ele irá fazer uma estátua de um material mais nobre que tiver, ouro, prata, pedras preciosas, e que ele dará vida a essa estátua, mostrando que se há um Deus no universo, é o próprio ser humano, que se tornou um ser autoconsciente e é, portanto, mais poderoso que o próprio universo. Alguns dizem que este ser vai ser produzido pela genética humana e por cientistas, que ele vai demonstrar que a humanidade tem poder de gerar a vida através da ciência. Outros compreendem que ele vai ter um poder da mente, que a consciência humana vai alcançar um poder de manipular a matéria e de fazer com que a matéria seja transformada pelo poder da mente. Eu não faço questão de versões. Se você achar que é mais provável que a ciência seja esse baluarte que o anticristo vai usar para produzir vida, ótimo. Se você achar que realmente o ser humano pode alcançar um poder de manipular a matéria e que ele vai dar vida para uma coisa inorgânica, ótimo. Isso está escrito no Apocalipse, que ele fará isso e a humanidade inteira irá segui-lo.
Então, esta imagem dos ciúmes, agora eu vou voltar para o profeta Ezequiel. Esta imagem dos ciúmes, que está escrita em Ezequiel, ela seria a imagem que está se querendo colocar no lugar de Deus. Por isso que ela é a imagem dos ciúmes. Ela vai dizer que o homem é Deus. Por isso que ela também é a imagem da abominação assoladora. Por quê? Qual é a abominação? O homem querer se tornar mais do que Deus. Essa é a abominação. E assoladora por quê? Porque isto dá poder deste homem destruir todas as pessoas que não concordam com ele sobre a terra. Esse feito vai dar um poder inigualável a este homem. Isto é o que está escrito no livro de Apocalipse. Nós vamos ler esses textos aqui. Não perca os próximos episódios. Tudo isso que eu estou falando, nós vamos ler. Então aqui, olha, o profeta Ezequiel viu essa imagem do ciúme na entrada do templo, ou seja, na área principal do templo, que deveria ser de relação ao Criador, tinha esta imagem produzida por homens, que é esta imagem que ganhará a vida pelo anticristo. Ele me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda outras grandes abominações. Há um texto claro que diz que o anticristo fará uma aliança com os hebreus, com os israelitas, com os judeus, e que o templo estará envolvido nisso, e que depois ele vai trair esse pacto, né? Então, num ambiente onde a espiritualidade estará sendo massacrada, que é o que nós vimos nos outros estudos, né? Você imagina em que situação estará esse templo, que ainda será construído. Nós compreendemos que esse templo será construído em Jerusalém, ali na capital, será edificado o terceiro templo. Então aqui diz assim: e ele me disse, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Mas verás ainda outras abominações. E levou-me à porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse, filho do homem, cava agora na parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis que havia uma porta. E disse-me ainda, entra e vês as ímpias abominações que eles fazem aqui. O profeta está cavando e entrando nessa porta, simboliza ele olhar uma dimensão que está em oculto. Então, está sendo dado para ele a revelação do que os homens no íntimo irão fazer. E o profeta diz, só que eu vou tirar ela aqui do modo, isso, deixa eu acertar aqui o texto, né? Ó, ele diz assim, entra e vê as ímpias abominações. Entrei, pois, e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel. 7 é o número da totalidade. Então aqui está dizendo que todo Israel estava contaminado. Com Jaazanias, filho de Safã, no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia odor, uma nuvem de incenso. O incenso representa a oração, a consagração espiritual. Então, ele continua dizendo, então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Olha, novamente, você vê que a religião ela está desgastada, né? Qual que no íntimo esses judeus estão falando dentro de si? Eles estão desanimados com a visão antiga da sua espiritualidade. Parece que esse acordo que é feito com o anticristo é porque a visão
das Escrituras pelo povo de Israel lá na frente, ela vai estar tão desgastada que eles não compreenderão mais o Deus dos seus pais. Eles vão compreender que talvez os textos foram mal compreendidos e que aqueles textos apontariam para o próprio homem ser Deus. Por isso que eles vão fazer essa aliança com o anticristo, porque é estranho eles fazerem essa aliança com alguém que se declara Deus. Mas eles vão compreender pelo desgaste. Percebe que o texto de Ezequiel está dizendo assim: o Senhor abandonou a terra. Eles acham que tudo aquilo que eles acreditavam não tem mais força, não tem mais qualidade. E também me disse: verás ainda maiores abominações que eles fazem. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte. E eis que estavam ali mulheres sentadas chorando por Tamuz. Então me disse: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. Tamuz era um deus adorado na antiguidade e que era uma abominação em Israel. E aqui estão os anciãos e as mulheres hebreias fazendo e trocando o Deus Yahvé Elohim Adonai por outros seres espirituais que não têm nenhuma relação com a vida deles. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Assim, virados para o oriente, adoravam o sol. Então você percebe os filhos de Israel deixando completamente a sua vida espiritual. Então me disse: viste, filho do homem, acaso isto é coisa leviana para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Pois, havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar-me a ira, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, e o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Agora, presta atenção na evolução do texto em Ezequiel 9. Como o texto continua de uma maneira descritiva, muito interessante, escrevendo assim: então me guiou aos ouvidos com grande voz, dizendo: chegai vós, intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens do caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com sua arma de matança na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal nas testas dos homens que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Então vejam, nesse período em que essa imagem do ciúme, que é profetizada em Daniel e que Jesus fala que está próximo do fim, haverá pessoas ainda sinceras. Então, o que Yahvé Elohim Adonai ordena? Que essas almas humanas, que esses seres humanos, sejam marcados com um sinal na testa. Qual é o símbolo da testa? É o símbolo do entendimento, da sabedoria. Que entendimento é esse? O entendimento dos escritos e da mente do próprio Deus, que está expresso de Gênesis a Apocalipse. Então, só quem tem o entendimento das Escrituras, que vem desde Adão, passando por Noé, Abraão, todos os profetas, e Jesus, que vem e assina embaixo,
mostrando que esta é a palavra de Yahvé Elohim Adonai, né, é que vai poder compreender todas estas coisas, né, com o sinal na testa dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo, passa pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, criancinhas, mulheres, até exterminá-los. Mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal, e começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e disse-lhes, profanai a casa, e enchei os átrios de mortos, saí. E saíram e feriram na cidade, Sucedeu, pois, que enquanto eles estavam ferindo e ficando eu sozinho, caí com o rosto em terra e clamei e disse, Senhor Deus, destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse, a culpa da casa de Israel e de Judá é grandíssima, a terra está cheia de sangue e a cidade cheia de injustiça, pois eles dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não vê. Também quanto a mim, não pouparei, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me ordenaste. Veja, depois que são marcados todos os seres humanos que têm essa compreensão, que compreendem o seu sentido de vida e que realizam a sua espiritualidade, haverá uma destruição completa. O que nós estamos vendo aqui é o fim da humanidade, o fim do planeta Terra. Jesus disse que depois da assolação desoladora viria o fim. E é isto que Ezequiel sintetizou nesse capítulo. Ele mostrou a grande abominação da humanidade, ou seja, a humanidade deixando a espiritualidade, a humanidade adorando coisas completamente falsas, mostrou os homens que ainda mantêm a sua sinceridade e busca espiritual sendo marcados no seu entendimento, com um entendimento novo da vida e da existência, e depois um ser que vem e mata todos, representando a descriação. Então eu queria que você, com esses textos, fosse alinhando a tribulação, a grande tribulação, as duas testemunhas e o anticristo, a morte que vai haver de todas as pessoas que conservam a fidelidade, o anticristo vence essas pessoas e elas morrem, e em seguida a destruição de toda a terra. Este é o passo que nós vamos continuar vendo. Eu vou ver se tem alguma pergunta, alguma colocação, e nós já estamos com 47:54. O mais importante é a essência, ok, é isso mesmo. Estamos falando do futuro. Exatamente. Então, aqui estão citando a respeito da tecnologia, né? É possível, eu não faço nenhuma acepção em dizer que seja de uma maneira ou de outra, né? Mas vamos olhar os textos. Eu queria agora que você entrasse em Daniel comigo. Você vai ver que maravilha o profeta Daniel. Nós vimos Ezequiel, agora eu queria que você visse o profeta Daniel. Daniel continua dizendo assim, sim, enquanto eu estava ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Essa hora do sacrifício da tarde é um símbolo que era exatamente feito na hora que Jesus morreu. Então, aquele cordeiro que era morto à tarde no templo simbolizava a morte do Messias. Era exatamente no mesmo horário que Jesus morreu. Então, foi propício que neste momento Daniel fosse tocado.
Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. Ó, lembra que a marca que foi feita lá foi feita na testa. O que simboliza? Sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra, entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Olha, o número 7 é o número da totalidade. Essas 70 semanas representam tudo que está para vir aí para frente. Perceba as fases que vão ser descritas ao profeta Daniel. Sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão. Olha, então, cessar a transgressão, e depois ele completa, e para dar fim aos pecados, é preciso acabar com a humanidade, porque enquanto o homem está vivo e tem essa dualidade, ele erra, né? Então ele está falando, olha, vai se completar o ciclo final de evolução humana. E para expiar a iniquidade, ou seja, assim como há o erro, Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach, providenciou a maneira de nós integrarmos o nosso ser à divindade. Qual é essa maneira? Por reencarnação? Por obras? Por metempsicose? Por evolução ascensional? Não. É pela consciência, pelo amor e pela graça. Essa é a grande revolução do Messias judeu, do Messias hebreu, do Messias de Israel. A revolução dele é que a religião e os processos espiritualistas falam que nós precisamos pagar pela nossa evolução. E ele traz o amor, a graça, a redenção, a consciência, a atitude de revisão interior, de mudança através da consciência, como caminho evolutivo, e não mais débito-crédito, não mais como uma contabilidade kármica. Essa é a grande revolução do Messias. Então ele diz assim: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então ele descreve que haverá uma evolução, que toda essa desarmonia será vencida e que o homem evoluirá indefinidamente rumo ao infinito. Essa é a profecia que vai ser dada ao profeta Ezequiel. Então, eu vou continuar mais um pouquinho e nós vamos ver o resto no domingo, mas aqui dá para nós caminharmos mais um pouquinho. Olha aqui. Vê como é que o texto continua. O texto diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. Então, das 70 semanas, 7 semanas é até a formação de Jesus. Este ungido, o príncipe, é Jesus. E 62 semanas, com praças e tranqueiras, se reedificará, mas em tempos angustiosos. O que nós vimos lá da tribulação, da grande tribulação, é o que está sendo dito aqui em Daniel. E depois de 62 semanas será cortado o ungido. Ora, se o ungido é Jesus, o que significa cortar o ungido? Significa que no planeta Terra irá ser morto toda a espiritualidade relacionada ao Messias e de um modo geral. Apenas aqueles que considerarem o próprio ser humano como um Deus e considerar que toda a antiguidade espiritual da humanidade atrasa a humanidade, ou seja, o que a humanidade vai desenvolver é um novo princípio espiritual, onde toda a religiosidade antiga terá que ser vencida, e uma nova espiritualidade onde o homem é considerado Deus vai ser estabelecida. Então ele diz assim: será cortado o ungido e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é o príncipe que há de vir? O anticristo. Ele é o homem que dará a fase final da humanidade. Nós vamos ler alguns textos do Apocalipse sobre ele.
e o seu fim será com uma inundação, ou seja, ele também será vencido lá no final, depois dele vencer todos os homens. Nós vamos ver isso também. Até o fim haverá guerra, nós vemos que haverá muita mortandade através de guerra, e estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, ou seja, tudo aquilo que é espiritual. E sobre a asa das abominações, qual é a maior abominação? O ser que ele cria e dá vida. Virá o assolador, porque esse ser vivo que ele vai criar, ele vai assolar a humanidade que se negar a aceitar o anticristo como um Deus, né? Isso é o texto de Daniel. Então ele, continuando e terminando para nós encerrarmos por hoje, né? Aqui o nosso texto, ele diz assim: ele fará um pacto por muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador, porque no final o próprio assolador será destruído. Queridos, é bastante informação, eu estou trazendo esses textos para você mergulhar e meditar, porque o que Jesus fala no sermão profético sintetiza tudo isso. Nós vimos a fase da perseguição, da tribulação, agora nós estamos vendo elementos da grande tribulação, onde há o anticristo e as duas testemunhas, e a espiritualidade na terra está completamente modificada. Talvez estejam há muitos anos aí para frente. Para todo esse ambiente mudar da maneira como nós estamos vendo, pode ser que haja muito tempo ainda para se cumprir todas essas outras fases. Eu queria, com isso, ver se tem alguma pergunta aqui ainda. Não, está tudo ok. Eu queria mostrar para vocês, então, já finalizando. Não percam, domingo que vem nós estaremos avançando nesses textos. Agora vai ficar vibrante, os textos vão ficar cada vez melhores e maiores. Eu queria pedir para que você se inscrevesse no YouTube, não deixe de colocar lá o alerta para você receber quando nós tivermos outras lives. Se você gostou do conteúdo, dá um like, distribui esse vídeo para outras pessoas que possam se interessar. Nós estamos no Facebook, Instagram, e assim, entre no grupo do Telegram. Se você ainda não instalou o Telegram no teu celular, instale. Ele vai ser um grande aplicativo do futuro, e nós temos um grupo lá chamado Consciência Hebraica. Entre nele, nós vamos divulgar tudo também por lá. Uma excelente consciência, que a vida infinita te oriente, te dê clareza, que esses textos falem ao teu coração. Leia os profetas, leia o Apocalipse, pegue os livros de Isaías, Ezequiel, Daniel, o Apocalipse, leia. Isso vai mudar a tua vida e vai te dar uma